boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do site Entre Fios, uma produção da disciplina de Entrevista Jornalística do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é João Ferreira Lima Neto e para a realização dessa entrevista contaremos com a participação de David Andrade, Kleber Carvalho e Ludmila Barros. Desde o início das primeiras medidas de isolamento social, no início da pandemia do Covid-19, a internet se tornou uma importante ferramenta no cotidiano de nós brasileiros. Ela nos possibilitou estudar, trabalhar e nos conectarmos com outras pessoas dentro da segurança de nossos lares, buscando reduzir nosso contato com o novo vírus. Segundo os dados da TIC Domicílios do ano 2020, que se trata de uma pesquisa anual sobre o acesso às tecnologias de informação no Brasil, o uso da internet no país passou de 74% para 81% da população, ultrapassando a marca de 150 milhões de brasileiros conectados. Infelizmente, não apenas o número de usuários aumentou, mas também o número de golpes aplicados de forma online. De acordo com dados da SaferNet Brasil, em parceria com o Ministério Público Federal, as denúncias anônimas feitas à Polícia Federal sobre crimes cometidos pela internet mais que dobraram no ano de 2020, se comparados com os números de 2019. Para falar sobre o assunto, convidamos a delegada Luciana Carvalho Mota, formada em Direito na Universidade de Fortaleza e especialista em Direito Penal. Luciana assumiu o cargo de delegada da Polícia Federal em 2006, quando exerceu a função de chefe da Delegacia de Polícia Federal da cidade de Santarém, no estado do Pará. Hoje ela atua no Grupo de Repressão contra Crimes Cibernéticos da Superintendência da Polícia Federal do estado do Ceará, onde combate os crimes que acontecem no âmbito virtual. Nessa conversa, além de abordarmos sobre a sua área de atuação como delegada, também abordaremos um pouco sobre sua trajetória no meio jurídico. Seja bem-vinda, Luciana. Somos muito gratos por você aceitar o nosso convite para essa entrevista. Oi, gente, boa tarde, obrigada. Eu que agradeço o interesse de vocês em conhecer um pouquinho mais a nossa atribuição. Eu me chamo Ludmila. E, bom, para começar, vamos voltar ao início, né? Como foi dito anteriormente pelo João, a senhora cursou Direito na Universidade de Fortaleza e, em seguida, se especializou em Direito Penal. Como surgiu esse interesse pela área penal? Intuitivamente, né, eu já sabia o que o futuro me resguardava para a minha carreira profissional, né? Na verdade, quando eu terminei a faculdade, né, eu sempre tive mais facilidade, mais domínio na área penal. A minha prova do AB eu escolhi, inclusive, fazer no criminal, né? Mas eu não tinha o menor interesse em fazer concurso para a polícia. Inclusive, sempre quando falava de concurso em Ministério Público, e, na verdade, quando eu passei no primeiro concurso meu da polícia, que não foi da Polícia Federal, foi da Polícia Civil da Paraíba, foi que eu entendi que era o criminal e o direito penal, né, era, de fato, o meu grande amor. Boa tarde, delegada. Eu me chamo Marcos David e, reiterando o que a Ludmila falou, é realmente um grande prazer estar com a senhora aqui hoje à tarde. Você começou a carreira penal como delegada da Polícia Civil do estado da Paraíba e logo depois passou no concurso para a Polícia Federal, tendo que ir para Brasília dar início à sua carreira como delegada federal. Como foi o treinamento em Brasília e como ele afetou a sua rotina e a sua vida em geral, tanto no pessoal como no profissional? Todo concurso da polícia, ele tem um curso de formação que é um pouco mais longo e um pouco diferenciado de outras carreiras. O de juiz também tem, vários concursos têm o curso de formação, né? O nosso, eu brinco que ele é meio em regime BBB, né? A gente fica, especialmente o da Polícia Federal, né? Que era mais longe de casa, a gente tinha aula, né? Eu já tinha 3 filhas quando eu passei no concurso da Polícia Federal. Então, o primeiro desafio foi a logística das crianças, que na época eram crianças mesmo, né?
Aí, depois da gente acertar isso aí, elas ficaram uma parte com a minha mãe, uma parte do tempo com o pai. Eu fui para a academia. A academia, na época, era um regime de semi-internato, né? Eu acho que foram mais de 3 meses, uns 4 meses na época. Aulas durante um período de segunda a sábado e depois de segunda a sexta. A gente podia, nesse tempo, hoje não pode mais, tá? Podia sair à noite, mas tinha que chegar antes de 11 horas da noite, senão você dormia fora. 11 horas da noite ou 6 da manhã. De 11 às 6 não podia nem entrar, nem sair da academia. Então, vira, de fato, né, um regime de internato, onde a gente é submetido a uma carga de atividade física bem intensa mesmo. Eu brinco que eu saí a rainha do anti-inflamatório, né? Então, assim, há um medo, é uma fase de muito medo, assim, de contusões, porque como é uma sobrecarga, apesar da gente ter se preparado fisicamente para o teste, há uma sobrecarga física intensa, porque tem muita aula prática, defesa pessoal, aí tem as quedas, então há um receio enorme, é o medo de todo mundo, não é nem de reprovar, é de contusão, porque tem muito na defesa pessoal, em algumas atividades do tiro, de fato mesmo na defesa pessoal, mas nas próprias aulas de educação física, e a gente passa a academia inteira com aquele estresse de não se contundir, porque em havendo contusão, você tem que pedir o desligamento e aí volta já só na próxima turma, no próximo semestre. Né? Em não havendo próxima turma, eu confesso que eu nem sei dizer. Então, assim, é um período bem difícil, bem complicado com relação à vida pessoal. Quando eu fiz academia em 2000, eu fiz academia no segundo semestre de 2005. A telefonia celular não é como é hoje. A academia da Polícia Federal lá em Brasília não fica no plano piloto, fica numa cidade satélite, numa parte mais afastada. Então, na época, a maioria das operadoras não pegavam dentro da academia. O telefone público fazia fila, então você terminava o dia exausto quando ia para a fila do telefone público. Então, tinha semanas que eu não conseguia falar com as minhas filhas, nem com a minha família, mandava só e-mail. A parte das comunicações de 2005 para cá, né, a coisa evoluiu muito. Então, naquela época, era tudo muito mais precário. Boa tarde, delegada. Meu nome é Kleber, ao contrário do que está aparecendo aqui, né? Está aparecendo Lucas, se eu não me engano, porque a gente está usando a conta de um colega para realizar a gravação da entrevista. Mas sobre o seu período na Amazônia, enquanto a senhora esteve lá, a senhora foi condecorada com os prêmios de colaboradora emérita do Exército, Comando Militar da Amazônia, prêmio de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados no Batalhão Tapajós, 3º Batalhão da Polícia Militar, pelo seu trabalho exercido na Amazônia Legal. E na sua avaliação, quais desses trabalhos realizados na Amazônia pela senhora resultaram nessas condecorações? Um foi com o Exército e o outro com a PM, né? Santarém, fica no oeste do Pará, tá, gente? Você pegar o mapa do Brasil, assim, ele fica equidistante entre Belém e Manaus. Né? Foi a minha primeira lotação. Quando eu cheguei lá, para quem não conhece o organograma da Polícia Federal, cada estado tem uma superintendência e a sede da superintendência fica na capital, tá? Aí a gente chama a superintendência da PF na capital. E aquela superintendência ela é responsável por diversos municípios. Quando o estado tem uma circunscrição um pouco maior, e aí leva em conta número de inquéritos, número de habitantes, alguns fatores, né, geográficos e também processuais, criam-se delegacias. A delegacia de Santarém, na verdade, ela era responsável por 22 municípios da região do oeste do Pará. Quando eu cheguei lá, na verdade, as coisas são, tudo na vida é cíclico, né? A criminalidade, inclusive. Assim que eu cheguei,
era muito forte na região, né? O tráfico de drogas, porque a droga, na época, hoje a rota é outra, tá? Entrava por Tabatinga, que é ali no Amazonas, de via fluvial, e ia até Belém, por Rio, que é um combate dificílimo, porque o rio, horas está cheio, horas está seco, hora tem um braço para cá, hora tem um braço para lá. É difícil de acompanhar, porque celular não pega. Então, assim, é um trabalho muito difícil o combate ao tráfico de drogas por uma questão geográfica mesmo, na Amazônia. E estava assim, Santarém, um ano antes de eu entrar na polícia, Belém tinha pego muita droga, porque a droga passava só por Santarém, não parava. E ficava, e ia para Belém, em Belém era distribuído, né, ou internacionalmente, ou para o Nordeste, para o Sudeste, enfim. Como houve muita repressão em Belém, o tráfico passou a fazer essa parada e já distribuir em Santarém. E foi exatamente essa mudança de modo de atuação, foi exatamente no período que eu cheguei. Então, assim, não é só porque, né, eu sou uma delegada diferente dos demais que estavam lá, que tem esse histórico, de fato, de que Santarém passou a ser o ponto de distribuição em razão da repressão do ano anterior ter sido muito efetiva em Belém. Então, tiveram muitas ações exitosas de combate ao tráfico de drogas nesse período inicial que eu passei em Santarém. Aí depois, quando a gente deu muito flagrante em Santarém, pegou muita coisa em Santarém, eles passavam para outros municípios, para, na verdade, dificultar, né? É porque era assim, carga vem de 200 quilos de cocaína, aí dos 200, 70 vai para Belém, 50 vai... Então, tem o ponto onde vai ter que chegar aos 200, e eles ficavam mudando isso aí. E durante o período que eu fiquei no Amazônia, esses pontos eram muito próximos a Santarém, e Santarém tinha um facilitador de ter muitos aeroportos clandestinos, porque como a região não é bem servida de estradas em condições de trafegabilidade, ok, aí tinha também, aí já era uma nova rota, mas a gente pegou essa transição, a facilidade do transporte aéreo, né, também nessa rota. Então, por conta disso, né, houve muitas ações de combate ao tráfico de drogas. E nessas ações, a gente tinha sempre a colaboração da Polícia Militar. Como o nosso efetivo é muito pequeno, né, e Santarém tinha a dificuldade de locomoção do próprio efetivo da Polícia Federal, porque não se locomovia de carro, e, tipo, se eu ia ter uma ação com, sei lá, 15, que eu precisava de 15 equipes, não é fácil o deslocamento, ainda mais com os voos né, de 2006, não era a mesma malha viária, a polícia não tinha as aeronaves que hoje ela tem, né, foram adquiridas em momento posterior, era muito complicado o deslocamento de equipes. Então, a gente fez um trabalho muito junto e muito legal com a Polícia Militar de lá. Né? A gente teve muitas operações que a gente atuou em conjunto, a Polícia Militar, junto com a gente, formando equipes mistas, inclusive, era 2 agentes nossos, 2 policiais militares. Eu acho que quase 100% das operações, aquelas que não são flagrantes, né, as que a gente organizava, tinha a parceria da Polícia Militar. E aí eu acho que isso foi muito importante, tanto para a troca de informações, né, da criminalidade, como a valorização do policiamento local e o efetivo deles era muito maior, então, assim, foi fundamental a colaboração da PM nessas ações. Eu acho que isso aí, né, eu acho que foi os trabalhos que geraram essa homenagem aí da PM. Quanto ao Exército, aí vamos para o outro crime, né? Também, quando eu cheguei lá, estava muito forte a questão do desmatamento. Esse desmatamento, em 2006, assim, estava no auge, a soja estava chegando no oeste do Pará,
e a questão da grilagem de terras, né? E aí já na questão do combate ao desmatamento, a logística do Exército, ela é fundamental para as ações. Então, a gente contou muito com o apoio do Exército, lá na região de Santarém, porque também existia o batalhão de Itaituba, que também era parceiro nessas ações, porque são maquinários, né? Então, assim, que ficam no meio da mata, então precisa dessa logística mais especializada, que eles têm, são muito bons nisso, né? E a gente também, nesse aspecto, a gente contou, e muito, com a colaboração do Exército. Assim, eles foram fundamentais também para que a gente obtivesse êxito nas ações de repressão aos crimes ambientais, notadamente o desmatamento, né? Depois, houve uma queda, até, inclusive, já perto de eu sair de Santarém, por exemplo, 2009, 2010, a gente já tinha bem menos operações, né? Hoje, infelizmente, aí houve uma aceleração aí na questão do desmatamento, mas houve uma época que realmente estava mais tranquilo, no norte nunca era, mas estava mais calma essa questão dos crimes ambientais, um pouco mais calmo. E aí eu acho que essa homenagem do Exército se deve também a essas parcerias no combate aos crimes ambientais. A senhora sente que a sua trajetória se tornou mais difícil por ser uma mulher no meio penal? Como era o cenário na época que a senhora ingressou? Machismo, eu não preciso nem dizer que tem, né? Mas aí eu vou tentar sucintamente, dentro da instituição, o que eu entendo, em que houve um momento que houve um equívoco que até os dias de hoje não foi reparado, e não vejo, assim, nem ainda o reconhecimento da gravidade do que está acontecendo com relação à questão de gênero na Polícia Federal. Em 2002, tá, houve um concurso da Polícia Federal, e aí eu tenho muitas amigas que foram desse concurso. Segundo elas me narraram, na academia, elas eram... Desculpa, gente. Elas eram em igual número. Havia salas que havia um pouquinho mais de mulher do que de homem, e depois eu soube, né, que, na verdade, o número de mulheres naquele concurso de 2002, ele foi maior do que o número de homens. Inexplicavelmente, ou explicavelmente, né, eu acho que essa situação incomodou, de alguma forma, algum setor aí, mas não quero nem entrar no mérito, mas o que aconteceu no concurso seguinte, que foi o meu, né, houve uma questão na prova física que ele reduziu o número de barra para os homens, porque no concurso anterior de 2002, os homens foram muito reprovados na prova de barra, porque parece que cobraram 5 barras. E as mulheres, em quase todos os concursos de polícia que tem, quando tem a prova de barra, é uma barra dinâmica, que você fica suspensa e fica um tempo parado. Segundo a literatura da educação física, seria a prova adequada para medir força de membros superiores para mulheres. No concurso de 2004, né, a gente vinha estudando pelo edital anterior, se baseando pelo edital anterior, e aí, inexplicavelmente, levando em conta aí um pouquinho que eu já tentei entender essa história, o edital, quando saiu, inovou e cobrou a barra dinâmica para as mulheres. A barra dinâmica é você ficar pendurado e fazer. Da data que saiu o edital para o dia da prova, né, era um tempo curto para que fosse possível uma mulher conseguir força física, força pura, né, porque a barra é força pura, não é condicionamento físico, você pode estar muito bem condicionado e não fazer a barra, e conseguir fazer essa prova, essa barra. Isso gerou uma reprovação de 89% no concurso de 2004 das candidatas do sexo feminino, do gênero feminino.
Não sei, aí que eu tenho vontade de fazer um estudo, quantas nós éramos antes da barra, certo? Se nós estávamos em igual número quando fizemos a prova teórica. Não sei dizer. Em 2002 éramos, em número equivalente ao dos homens. Aí, em 2004, a ponto de, na minha academia, ser 700 homens para 70 mulheres. Na minha sala, ser 40 homens para 3 mulheres, das quais 2 estavam lá por força de decisão judicial, entre elas, uma era eu. Né? Eu não fiz a barra, eu tirei 10, nota máxima em todos os outros testes, e zerei na barra e não podia zerar em nada. E uma só passou na barra de fazer normalmente no dia do teste, e essa uma pesava 49 quilos. Então, assim, a gente arguiu judicialmente isso aí, de que era um teste irrazoável, desproporcional, discriminatório, feria princípios constitucionais básicos, e judicialmente muita gente conseguiu reverter, mas o fato é que muita gente nem foi fazer a prova, maioria das candidatas, né? Algumas candidatas, naquele momento, o judiciário ainda não tinha, hora se manifestava para um lado, hora para o outro. Havia uma defesa muito enfática da Polícia Federal nas ações de que aquele teste era o máximo, e eu não sei o que motivou isso. O fato é que, após o concurso de 2004, houve uma decisão judicial que proíbe a Polícia Federal de cobrar esse teste físico, né? E, a partir de então, né, a desproporção entre homens e mulheres nos cursos de formação são absurdas. Assim, eu sou convidada a dar palestra, acho que já fui umas 2, 3, e eu faço questão de mostrar as fotos, sempre eu sempre me atualizo. Você pega na intranet a foto do... É porque lá é tipo uma concha acústica, né, um auditório que é subindo, e a foto do auditório, da abertura do curso ou do encerramento, eu pego às vezes, para mostrar, você não vê mulher. Você só vê aquela mar de corpos masculinos, aí aqui acolá, até eu brinco assim, eu digo, é procurando o Oli, né, para achar uma mulher ali. Isso, aí, hoje eu estava conversando até com uma colega que foi do último concurso, ela relatou a mesma coisa. Na minha sala, era 40 homens e 3 mulheres. Então, nós estamos na Polícia Federal em cada vez menor número. Eu não sei o que será da instituição daqui 10 anos, porque a gente hoje ainda tem muitas mulheres do concurso remanescente de 2002. Né? Esse pessoal ainda não tem o tempo de aposentar, mas quando esse concurso chegar no tempo de aposentar, vamos ser um grupo de polícia masculino, praticamente. O desenho é esse, assim, não é animador. E uma instituição que é formada quase que exclusivamente por homens, né? Não há como a gente dizer que não há machismo. Né? O machismo estrutural está aí e a gente é criado sendo machista, e às vezes até os colegas cheios de boas intenções, que se acham desconstruídos, você vê, assim, é muito desigual de verdade. Aí são coisas que, para eles, que são em maioria, passam imperceptíveis, mas que a gente sabe que, assim, e o futuro não é melhor para essas mulheres que estão ingressando na polícia. Eu vejo, assim, eu narro umas coisas bestas, tem coisas muito graves, né, que eu nunca passei, mas a gente sabe, de assédio, enfim, mas isso aí é reprimido, ok, pela instituição, não há acobertamento disso aí, mas tem aqueles nuances, né? Então, assim, eu fui para uma operação em Teresina. Aí, a pessoa que convocou os servidores fez uma equipe de 8 homens e uma mulher, eu, né? Aí, a equipe que organiza a operação lá, ela reserva hotel para 100 policiais. A equipe não se toca que dos 100 só tem 8 mulheres, né? E aí, ela não reserva os nossos quartos individuais ou em dupla, e a gente não se conhece, porque eu venho de Fortaleza, a outra vem
do Maranhão, a outra vem do Pará. E os caras, por exemplo, no Ceará, viajaram 7 homens. Aí eles já fazem assim, ó, eu vou ficar um quarto contigo, o outro contigo. Enfim, o nosso voo chegou tarde. Quando eu cheguei lá, só tinha para mim um quarto triplo, onde o hotel estava me cobrando um quarto triplo. Só o quarto já era mais do que a diária. E aí ninguém acha que isso é machismo. Não ter quarto, né? E como essa situação, assim, a gente passa inúmeras. Falta a sensibilidade. Eu tive que pagar diária de quarto triplo, porque não houve uma preocupação em entender que, como nós éramos em meu número e não nos conhecíamos, o nosso alojamento tinha que ser guardado para que a gente não tivesse a diária igual para todo mundo, né? Porque a mulher vai ter que pagar um quarto triplo ou um quarto só porque a organização não se lembrou que tinha que, né? Não podia deixar os caras pegar todos os quartos e deixar só os triplos para as mulheres. Ficou, né? Assim, como essa situação tem muitas. Existe um trabalho da área de recursos humanos que falou, tentou entender um pouco essa situação, e aí o trabalho que eu pretendo fazer no mestrado futuro seria complementar esse, onde demonstra a questão dos cargos de gestão, né? Que nós somos, hoje, na época do trabalho, que foi 2019, 17% do efetivo, né? Quando você vai para os cargos de gestão de menos importância, né, de quarto escalão, né, esse percentual é ok. Somos em 17% ocupando cargos de chefia do quarto escalão. Quando você vai para o segundo escalão, aí nós somos 0% ocupando cargo de gestão. Quando se vai para o terceiro escalão, nós somos 5%, 6%, algo assim, mas existe um DAS no terceiro, uma função gratificada lá, né? Um DAS que ele é de assessoramento. É assim, a chefe de gabinete do diretor-geral. Nesse, nós somos 98%. Nos de assessorar os homens, nós somos 98%, apesar de ser um cargo um pouco melhor, mas como é um cargo de assessoramento, né? E esse estudo está aí, e eu não vejo uma preocupação, né, com relação a isso. E isso me entristece um pouco e me preocupa. Em 2019, as mulheres representavam 25% do efetivo da Polícia Civil do Ceará e 3,8% da Polícia Militar. Analisando esses números, a gente percebe que tem uma queda de percentual se a gente comparar essas duas esferas, né, a civil e a militar. Como a senhora avalia a participação feminina na Polícia Federal hoje? E esse percentual geral de mulheres servindo na PF segue essa tendência de queda quando a gente compara as esferas? O que me entristece e me preocupa é que na Polícia Federal não há justificativa aparente, tá? Eu tenho a minha percepção, mas não há justificativa aparente para que haja essa queda. Porque, assim, os meios investigativos, né, diga-se aí o setor que eu trabalho, eles estão cada vez mais sofisticados, né? Então, cada dia a gente precisa, nas investigações e na repressão à criminalidade, de força física, né? Então, os meios investigativos, eles são hoje mais tecnológicos, meios de inteligência. Então, cada vez é menos importante a força física. Então, dentre as atribuições da Polícia Federal, eu acho que tirando um grupo tático, que são, acho que, menos de 40 policiais, né? Um efetivo de milhares, que precisaria dessa força física, né? Que não há impedimento de mulher, mas há um teste físico que, de fato, é muito complicado para o feminino. Mas, tirando essa atribuição, as demais, pelo contrário, eu até penso que há alguns atributos mais presentes nas mulheres que são muito mais significativos e importantes na investigação,
sabe? E aí, quando você passa para as atribuições administrativas de imigração, de atendimento ao público, aí não tem porquê, né? Essa prova física não ser equinânime hoje, né? O meu sentimento que eu tenho é que o concurso de 2004 ele foi um marco, né, para que nós sejamos em um número cada vez menor. Ele meio que afastou mesmo as mulheres. Hoje, a impressão que eu tenho, pelo que eu converso com os candidatos que estão entrando agora, é que as mulheres não estão sequer prestando o concurso da Polícia Federal. Então, assim, em 2002 prestava, em 2004 também, a gente só foi reprovada, mas a partir de então, né, aí eu entro para a questão em 2004, houve também uma delimitação mais significativa no sentido de primeira lotação. A primeira lotação, necessariamente, são em locais de difícil provimento, que aí você pega fronteiras, regiões mais difícil acesso. Eu não gosto de falar inóspito, porque eu já morei em tanto canto que o povo acha que é inóspito, e eu acho que se tinha tanta qualidade de vida lá, então... Mas, assim, acesso mais complicado, que para quem não é da região, de fato, fica um pouquinho mais complicado. E aí eu acho que essa política de lotação termina afastando as mulheres candidatas. Eu estou falando da Polícia Federal, tá? PM eu já e civil eu já imagino que sejam outras questões. Terminou afastando, porque por que eu penso que não é só aquela questão de dizer assim, isso aqui é uma profissão de homens? Porque em 2002 nós éramos em igual número. Então, assim, eu não vejo que na Polícia Federal é essa questão, como eu acho que é na PM, de ficar incutido na cabeça da sociedade, que é uma profissão de homens, que precisa necessariamente de força física. Né? Na Polícia Federal, como a gente já teve um passado que nós éramos em igual número, não justifica hoje nós não sermos, pelo menos, em igual número. E aí eu acredito que, em razão de maternidade, em razão de, no casamento, as questões da sociedade mesmo, né? A mulher sempre acompanhar o homem, no caso do homem se mudar de estado, e o homem não ter o mesmo desprendimento no momento que a mulher passar no concurso e tiver que passar 5 anos em Santarém, como eu passei, né? O companheiro, ou o namorado, ou o marido não se predispõe a fazer isso. A questão da maternidade, tipo, no meu concurso eu vi gente que ficou 7 anos no norte, entendeu? E que adiou muito, 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 muito a questão de ser mãe. Ou eu, que levei as meninas, e realmente a maternidade, vou nem entrar nessa questão do quão opressor eu acho que é a maternidade, apesar de ser mãe de 3 filhas, viu? Mas a maternidade, quando você vai exercer ela sem a rede de apoio, no norte, que até se você... E a Polícia Federal viaja muito, e aí você não tem quem deixar o menino, né? Já aconteceu isso aí comigo, de eu estar numa diligência que não pegava celular, a minha filha foi hospitalizada, teve alta, e eu só soube quando cheguei em Santarém. Então, é muito complicado. Eu acho que esses fatores, né, agregado ao fato de que a profissão polícia é vista como uma profissão masculina, mas eu acho que na Polícia Federal isso menos, pelas questões que eu já falei, eu acho que isso termina afastando candidatas. A solução, eu confesso que eu não sei, porque, assim, é uma questão estrutural mesmo da sociedade, né? A gente ser muito mais cobrada nesse cuidado com a família, né? A maternidade, né, cobra muito mais do que a paternidade, e aí termina que as concurseiras optam por outros concursos que não exijam esse sacrifício aí nesses primeiros 5, 6 anos, né? Penso eu que seria isso, mas só minha pesquisa de mestrado para entender melhor o que levou.
as meninas a se afastarem da Polícia Federal, porque em 2002 não era assim. Então, eu gostaria de entender um pouco melhor sobre isso. Já a Civil eu já fui delegada da Civil também, né? E a PM, eu acho que como eles estão mais na rua mesmo, né, combatendo aquela criminalidade do dia a dia, tem-se ainda no imaginário, né, a história de que é uma profissão de homem, é uma profissão perigosa, que de alguma forma né, e essa questão de proteção, força física, é mais ligado, né, à figura masculina. Aí eu acho que isso termina afastando muito as mulheres da carreira policial, o que é uma pena, porque é uma delícia, viu, meninas? Polícia Federal é todos os cursos superiores, viu? Primeiramente, eu queria pedir desculpas à delegada, aos colegas e ao professor. A minha câmera acabou caindo. Acho que a internet deve estar lenta. Mas a senhora falou sobre os casos de machismo na Polícia Federal. Citou até o caso da reserva dos quartos no hotel. Existe algum movimento ou algum órgão dentro da Polícia Federal que busque combater esse machismo? Não, só eu que de vez em quando passo os artigos científicos para minha amiga que é lotada na diretoria de gestão de pessoal. Não que eu conheça, tá? Eu sei que tem uma pessoa, um delegado, que estuda sobre o tema, né? Mas lamentável que seja um delegado. Mas daqui a pouco a gente não vai ter nenhuma mulher mesmo para estudar nem sobre, porque a gente não está lá. É lamentável. Mas não existe. Não existe. É isso que me entristece mais do que nós sermos em minoria. Ver que não há uma preocupação com isso, né? Mas o futuro vai mostrar o quanto isso vai ser ruim para a instituição. Mas pode ser que nos próximos anos aí as coisas, o pessoal abra o olho, né? Porque daqui a pouco o pessoal de 2002 vai começar a aposentar e, de fato, por exemplo, uma revista em mulheres, uma equipe do aeroporto sem uma mulher, né? Nós já temos aqui em Fortaleza várias equipes que não têm uma mulher. Eles já estão começando a ter essa dificuldade, né? Eu acho que talvez precise... Aí, ninguém sabe o que é que veio... Eu sei, né, o que é que veio primeiro, mas o desejo, ainda que inconsciente aí, de tornar a instituição mais masculina, né? Depois do concurso de 2002. Mas eu fico tão triste, gente, com essa situação. É muito preocupante, porque uma instituição sem equidade de gênero, ela jamais vai obter o melhor dela. É o que eu acredito. Realmente é muito preocupante, e essa questão dos concursos, essa problemática, ela se estende até os dias atuais. No último concurso da Polícia Civil, apenas 15% das vagas eram destinadas exclusivamente às mulheres, né? Essa limitação de vagas, quais as consequências que ela pode trazer ao meio policial como um todo? Se for isso, já é muito bom, viu? Eles estão garantindo que 15% das vagas vai ser de mulher? É isso, pelo que você lê no edital? Sim, 15% das vagas são exclusivamente destinadas para mulheres. Se for isso, é até um avanço, viu? Porque hoje, no concurso da Polícia Federal, pode ser até 100%. Não tem essa, né? Na verdade, não tem essa cota, né? De vagas exclusivas para mulheres, que eu acredito que essa é a solução. Não sei se a minha instituição extremamente machista e masculinizada consiga enxergar, né? E aceitar, e esteja assim, pronto para entender que eles vão ter que estimular, em algum momento, as mulheres a irem para a polícia, né? E a gente não tem isso em candidatas, 15%. Né? Chega na academia que os índices de reprovação hoje nos testes físicos, eles são equivalentes, né? Homens e mulheres. Não existe mais aquela desproporção do meu concurso, de reprovar um monte de mulher. Então, é mais ou menos a regra do último concurso, que eu estava conversando com uma colega, é 40-3.
não dá 10%, né? Não é isso? Não dá 10% de mulheres. E não tem vaga, não tem essa garantia de que, por exemplo, se a Polícia Federal hoje estabelecesse um sistema de cotas, tipo, 15% vão ter que ser de mulher, ainda que a nota da mulher seja mais baixa que a do homem. Já seria um avanço, na minha humilde opinião, sem um estudo aprofundado do que seria a solução, né? Eu acho que a solução perpassa aí também por mídia, marketing mesmo, né? Para estimular as mulheres a darem entrevista, a estar ali na linha de frente, a nomearem as mulheres superintendentes, gestores, para poder estimular que mais mulheres se vejam ocupando esses espaços, né? Eu acho que é um problema de difícil solução, mas fácil de se propor solução definitiva, porque a sociedade é machista, né? Então, tinha que remedar a sociedade para remedar a instituição, mas com soluções, como é que eu digo, que poderiam começarmos a trilhar um caminho mais fáceis, né? Primeiro, tentando entender por que 2002 tinha e hoje não temos. Se você entender as causas, né? Às vezes a solução está mais fácil do que se imagina. Acho que é por aí. Ano passado, em 2021, a senhora iniciou o trabalho no grupo de repressão a crimes cibernéticos da Superintendência da PF aqui no Ceará. E nesse mesmo ano, a gente viu a intensificação das relações interpessoais via internet e também o aumento dos crimes cibernéticos. Na sua opinião, qual é a influência das condições impostas pelo isolamento social no aumento desses casos? Na verdade, assim, se você está muito mais tempo na internet, né, com o isolamento social, passa-se muito mais tempo na internet, né? Se a gente for para a parte de pedofilia, né, as vítimas, né, estão há 2 anos sem ir à escola, sem ter uma atividade esportiva. Eu acho que isso é um fator que propicia e deixa elas ainda mais vulneráveis. Porque até assim, o controle dos pais, se a aula é no notebook, ou no tablet, ou no telefone, né? Até o controle, isso facilita, indo para a parte dos vulneráveis, tá? Isso facilita que o criminoso tenha acesso à criança, porque se as crianças, em geral, passavam, né, 6, 7 horas na escola, quando chegavam, tinha as outras atividades, podiam estar socializando com outras crianças, todo esse tempo foi colocado, né, em meios eletrônicos, isso é mamão com açúcar para o criminoso pedófilo, né? Então, assim, intimamente, né, ligado. Na questão das fraudes bancárias, eu vejo assim, a questão do auxílio emergencial, porque assim, a atribuição a Polícia Civil também tem a atribuição de investigar crimes cibernéticos, tá? A gente na Polícia Federal, o meu grupo lá, ele trabalha praticamente com 2 vertentes de crime. Um é pedofilia e crimes de ódio praticados pela internet, que isso aí é a explicação que eu dei do volume de acesso que se tem, o tempo que se passa hoje né? Isso aí é um ambiente propício para que tudo que há de pior no âmbito cibernético aflore. E quanto às fraudes bancárias, a gente só atua quando há, na verdade, a fraude é em desfavor da Caixa Econômica, quando é em detrimento de bens e pessoas da União, tá? Então, Caixa Econômica, quando é Caixa Econômica Federal, ou envolvendo algum benefício em que a União, por exemplo, os benefícios assistenciais
geridos pela Caixa, pagos por intermédio da Caixa ou de qualquer outro banco, em que a União vai ter o prejuízo, a gente atua, né? Então, assim, o auxílio, a forma como se concedeu o auxílio emergencial foi, por favor, me fraude, né? Assim, o sistema era extremamente vulnerável, né, propício a fraudes. Para você ter ideia, teve fraude aqui no Ceará, esse inquérito passou até por mim, em que o estelionatário, ele conseguiu receber auxílio emergencial em nome do Neymar, quem era mais? O Paulo Guedes, ele pediu do empresário da Van, alguns ele foi indeferido, mas outros ele conseguiu receber, e era uma fraude simplória até, não exigia muito conhecimento tecnológico. E, para além disso, né, os auxílios emergenciais, os cartões de pagamento do auxílio emergencial, quando ele é integrado, né, com aquele Bolsa Família, a opção do governo federal foi para baratear o custo, não colocar o chip no cartão, né? Foi uma visão extremamente financista, onde não levou em conta que o beneficiário daquele auxílio, por conta de custar, acho que não sei se é 3 ou é 6 reais o chip, né? Fica sem a comida, porque o benefício dele foi retirado da conta porque o cartão dele não tinha a segurança do chip. Foi, assim, no nosso trabalho, foi assustador. Teve-se que se criar uma base nacional de fraudes auxílio emergencial para poder fazer os cruzamentos técnicos de IPs, de conexão de celular, de pagamentos. E aí, aliado a isso, que aí eu acho que aumentou também a criminalidade de fraude bancária, as mesmas que são de atribuição da civil, né? A gente teve aí durante a pandemia a inovação do Pix, né? O que faz com que o dinheiro... Antigamente, a fraude, ela tem uma conta de passagem, né? Ela é tirada do correntista, o valor, aí passa por uma conta de um terceiro que às vezes nem existe, e dessa conta ela se espalha para quem vai de fato sacar, né? E aí, com a velocidade que o Pix... Antigamente, a gente conseguia, quando ela chegava nessa conta de passagem, se a fraude fosse comunicada rápido, a gente conseguia bloquear. E aí não havia o prejuízo. Com o Pix, quando você olha, o dinheiro já está no mundo. E para 50, 100 contas, isso aí eu acho que é um facilitador de que a gente não consiga, né, estancar a sangria, porque quando você vai atrás, o dinheiro já está todo pulverizado. E a questão dos bancos, como é que a gente chama? O C6 Bank, Nubank, Inter, a facilidade com que se abre conta nesses bancos. Então, assim, a gente também foi, acho que o boom desses bancos foi muito próximo da pandemia ou durante a própria pandemia, né? E isso aí também repercutiu de uma forma nas fraudes, assim, indescritível, porque em nome de ter clientes, eles abrem conta com quase nenhum dado pessoal, e essas contas viram contas que servem... Aí eles geram boletos, né? A gente pode gerar boleto, qualquer pessoa gera boleto, e aí a galera sai gerando boleto de uma conta, pagando com a outra, dificílimo de rastrear. Eu acho que são esses 3 aspectos. Nos crimes em que envolve vulneráveis e crime de ódio, eu acho que a pandemia, o isolamento social e essa overdose de eletrônicos e ambiente virtual, de fato, são preponderantes. E nos crimes, né, de fraudes bancárias, eu não sei, o meu conhecimento não consegue alcançar até que ponto o Pix e esse outro, a questão dos bancos, se a pandemia influenciou ou não para que esses instrumentos chegassem, né, no sistema bancário.
Mas, de fato, eu atribuo a isso, o aumento de fraudes bancárias. E a história, os benefícios assistenciais, que aí estão ligados, né, o benefício assistencial de emergência, que está diretamente ligada à pandemia. De fato, o nosso número de inquéritos em fraude bancária aumentou substancialmente por conta das fraudes dos benefícios, porque o sistema de concessão do benefício ele é extremamente vulnerável. Durante essa resposta, a Sarah falou um pouco sobre esses crimes contra vulneráveis, né? E em 2020, os crimes de pedofilia aumentaram numa margem superior a 100% em relação a 2019. A senhora participou da Operação Escudo Dourado, que investigou estupros de incapaz e a divulgação das imagens desses crimes. Tendo em vista as questões emocionais, por se tratar de um tema tão sensível, e tendo também em vista a complexidade do meio virtual, em termos gerais, como funciona a investigação desse tipo de crime? A gente atua também, os crimes de pedofilia, eles são investigados pela Polícia Civil, tá? Também. Para ser atribuição da Polícia Federal, na verdade, são os que há caracterizado, pelo menos, você não precisa provar que o delito é transnacional. Transnacional, ou seja, que extrapola o território brasileiro. Você não precisa especificamente provar que o delito seja transnacional, mas tem que ter pelo menos um potencial de ser transnacional. Por exemplo, uma conversa privada no WhatsApp, até um grupo fechado de WhatsApp. Se não houver nenhum número internacional, a princípio aquele delito não é atribuição da Polícia Federal, tá? Ainda que haja o compartilhamento de imagens. A gente trabalha com casos onde as imagens, em geral, quase que 100% dos nossos trabalhos na pedofilia, as imagens, ou elas têm que estar pelo menos disponíveis. Eles não vão estar em sites na internet, por razões óbvias, porque essa galera, ela transita na dark web, certo? Mas na dark web, aí há os fóruns só de pedofilia, onde você escolhe se você quer ver criança, são coisas que a gente não acredita nem que exista. Você escolhe o tema, se é pedofilia com bebê, se é pedofilia com criança de tanto a tantos anos, com meninos de tanto a tantos anos, com meio que categorizado os arquivos, inclusive, né? E eles, na Dark Web, eles comercializam, eles trocam, né? Em geral, o nosso trabalho é baseado nessas trocas internacionais de arquivos, tá? A Interpol, né, dispõe de ferramentas que utilizadas por várias polícias do mundo, né, que monitoram o tráfego desses arquivos. Esses arquivos, eles têm nomes bem característicos e esse monitoramento desse tráfego é assim. O arquivo chamado, sei lá, Girl 5A6, por exemplo. Ele já foi trafegado, porque também é assim, é muito rápido, é igual o Pix aí. Ele está aqui, daqui a pouco está na Austrália, daqui a pouco estão compartilhando, e eles compartilham os pacotes de arquivos, não é só um arquivo, vídeo, foto, e aí vão se catalogando. Então, você já sabe que o arquivo chamado Girl, e aí ele tem dados, dentro daquele arquivo, tem metadados técnicos que individualizam ele, tá? Aquele arquivo. Então, toda vez que aquele arquivo for identificado trafegando na rede ou em alguma apreensão em qualquer país do mundo, há um sistema que, na hora que você joga a apreensão, por exemplo, lá nos Estados Unidos, fizeram uma apreensão de um computador de um pedófilo. Na hora que eles pegam aquela apreensão e botam para rodar
nesse banco, como se fosse um banco de dados, vamos dizer assim, falando uma linguagem bem leiga, eles já dizem que os arquivos tais já está catalogado internacionalmente como de pedofilia. Então, só ali já é a materialidade delitiva. Só ali você já prova que houve o crime, porque aquele arquivo é como se ele recebesse uma chancela de que aquele arquivo é de pedofilia. Você não precisa nem abrir, nem mostrar foto para juiz, entendeu? Só aquela, é como se fosse a chancela de que aquele arquivo é catalogado de pedofilia. Por exemplo, essa operação Escudo Dourado, que eu até cheguei a comentar com o João, foi a operação mais gratificante que eu já fiz, porque foi numa dessa de monitoramento de tráfego, né, que conseguiu-se identificar de que cidade, por uma questão do ambiente, né, lá, de onde a imagem estava sendo feita, um perito conseguiu identificar de que cidade era aquela criança. E a nossa equipe foi um trabalho assim lindo, de aula de academia, de curso de formação. A nossa equipe, em busca em rede social, em fonte aberta, como a cidade era pequena, conseguiu identificar a escola que a menina estudava, fazendo história cobertura, se passando por oficial de justiça, conseguiram achar a casa que foram cometidos os abusos, né? Eles identificaram o parente, aí o abusador aparecia assim de perfil, foi feito um comparativo de foto de Instagram, de Facebook, com o pedaço do rosto que aparecia para provar que ele era ele, né? Que aquele parente era o abusador, que aparecia o pedacinho do rosto na imagem. E aí, quando os meninos se passando por oficial de justiça, história cobertura, fingiram que ia intimar, avisar o cara que ele tinha ganhado uma ação, uma coisa assim. Eles reconheceram um buraco que tinha a parede da casa, era uma casa bem humilde, tinha caído um pedaço do reboco. E a parede era assim, de uma cor bem característica, acho que era verde, meio verde-limão. Na hora que a esposa do cara abriu a porta, que eles olharam a parede e disse, pronto, achamos. Foi aqui, é o cara. E aí a gente fez, né, as medidas, representamos pela busca, pela prisão, e esses arquivos, segundo as informações que a gente teve da força-tarefa que faz essas análises, eles já tinham sido identificados em apreensão na Austrália, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, assim, não era nem só um arquivo, era o bloco, né, de arquivos que o cara tinha compartilhado, né? Na verdade, ele compartilhou ele nem detinha conhecimento para circular na Dark Web, conhecimento tecnológico, mas de informática, mas ele meteu num grupo aí, parece Facebook, alguém do grupo Facebook, e aí o estrago está feito, né? Na verdade, o estrago já é feito na hora do abuso, né? E aí, com o compartilhamento, fica, né, imensurável, na verdade. Mas esse caso foi muito emblemático, porque, em geral, como a gente só trabalha quando o delito tem, pelo menos, a potencialidade da transnacionalidade, em geral, a gente paga muito quem compartilha, quem baixa, quem disponibiliza, porque só você ter, eu não sei se vocês sabem, mas só você ter o arquivo envolvendo o abuso sexual de criança ou adolescente, só você ter armazenado, isso aí já é crime. Né? Você compartilhar é um crime mais grave ainda, você produzir já é um crime mais grave ainda, e aí tem o estupro de vulnerável em si, que aí é outro crime mais grave ainda. Então, é muito comum nos nossos trabalhos, como a gente trabalha só quando o delito tem pelo menos a potencialidade de transnacionalidade, a gente chegar muito no transmissor, no quem compartilha, naquele pedófilo mesmo de virtual. Mas não é tão comum como é na Polícia Civil a gente chegar no abusador em si, porque, em geral, nem todo abusador ele faz a imagem, né? A maioria, inclusive, nem faz, só abusa.
E aí não é nossa atribuição, né, investigação. Não que a gente não possa atuar, pode sim, mas como a nossa atribuição vai dentro desse monitoramento de arquivos, termina que a gente chega, é outro viés, né, da repressão, na verdade, a pedofilia. E aí, como a gente já tinha conversado na pergunta anterior, né, totalmente compreensível porque que esses crimes, né, mais que dobraram. As vítimas que ficavam ali, antes da pandemia, de forma monitorada por 1 hora, 2 horas por dia, passaram a estar praticamente que, né, o dia inteiro conectadas. E sem a vigilância devida, né? Não há como se cobrar dos responsáveis legais aí, nesse contexto onde a aula da criança é no equipamento eletrônico, onde a tarefa de casa é no equipamento eletrônico, a conversa com os amiguinhos é no equipamento eletrônico, né? Dificultem muito esse cuidado dos que têm esse dever de cuidado, né? Delegada, a senhora falou sobre o crescimento dos crimes de ódio, e um dos crimes que mais cresceram foram os crimes cibernéticos de neonazismo, que na comparação entre os anos de 2019 e 2020 cresceram cerca de 740%. Denúncias de racismo e violência ou discriminação contra a mulher seguiram esse crescimento, com altas de, respectivamente, 147,8% e 78,5%. Além da pandemia, dessa questão do isolamento social, das pessoas passarem mais tempo com os aparelhos eletrônicos, a senhora vê algum outro fator como impulsionador do aumento desses casos de crime de ódio? Não há como desvincular essa questão dos crimes de ódio, de racismo, xenofobia, misoginia, esse aumento, né, com o momento político que o país passou a vivenciar aí de 2000, né, a partir de 2016, com a eleição, né, de um governo de extrema-direita, onde as falas, né, do presidente da República e dos gestores e do Estado, né, são falas que meio que permitem, é como se o Brasil, eu acho que isso é vivenciado no mundo, né, essa questão política desse pendular, e eu acho que um sociólogo, viu, era bom para responder essa tua pergunta, mas não há como desvincular, né, o momento político que a gente vive. Em algum momento aí de 2016, 2017, perdeu-se a vergonha, né, na internet. Eu acho que houve aí também o crescimento das redes sociais. Eu acho que houve um boom de Facebook, mas antes tinha um Orkut, né? Não lembro bem das ferramentas, da forma de interação do Orkut, mas houve um boom das redes sociais. Eu acho que também acreditando-se muito na questão do anonimato, de que pode tudo, porque ninguém vai saber quem eu sou, ou se souber. E aí, conjuntamente com isso, né, a gente tem aí um movimento político onde as pessoas que representam o Estado, né, na verdade, praticam falas racistas, xenofóbicas, e quem tinha aquilo dentro de si se achou no direito de externalizar de forma que, na minha opinião, muitas vezes, né, ultrapassa a linha tênue, né, a questão da liberdade de expressão e opinião, né, para o cometimento de crime, né, e eu acho que de 2017 para cá, 2016, a gente viu uma explosão, eu acho, e você falou de números de 2019, 2020, né, e que virou comum, né, as pessoas expressarem pensamentos racistas, xenofóbicos de forma aberta e deliberada na internet, né? E eu acho, assim, de extrema relevância a repressão a esse tipo de crime, né? A gente vê aí diversas ações do STF em conjunto com a Polícia Federal, né? Batendo nesses
influências, né, que estimulam esse tipo de falas antidemocráticas, algumas criminosas que capitula aí na lei de racismo, né, que a lei de racismo ela foi amplificada, e o entendimento entre a xenofobia, entre a misoginia, entre outras formas de preconceito. E eu acho que o fator é isso, né? A gente fica querendo dizer que isso não tem... eu gostaria que não fosse isso, que não fosse um momento político, mas o momento político, eu acho que talvez o boom das redes sociais e o movimento político contribui para que as pessoas deixassem de enxergar, né, o limite entre até onde é opinião, né, e onde começa o crime, né, e dentro dos processos mesmo, viu? Eu peguei muitos inquéritos em andamento, e a gente vê manifestações, algumas vezes, das autoridades que estão imbuídas de combater o crime, ainda eu acho que com uma visão ultrapassada do tipo penal, né? É brincadeira, é um site de humor, né? Hoje mesmo eu peguei um inquérito, eu fiquei assim, chocada, né? Essa denúncia já existiu outras vezes, não foi na Polícia Federal, foi num outro órgão, que a denúncia já existia, e foi arquivada, onde o parecer era no sentido de que não, é porque é um site de humor, e é isso mesmo. E era assim, falas nitidamente criminosas mesmo, estão enquadradas dentro do tipo penal. Por outro lado, se algumas pessoas se sentiram, né, no direito de achar que cometeu crime, opinião, e aí extrapolaram essa... Eu também vejo algum avanço com relação às interpretações das normas, em que pesa o que eu acabei de falar, que ainda existem algumas autoridades que têm, na minha opinião, uma visão ultrapassada disso. Mas eu acho que se eu peguei um inquérito que o fato era de 2015, que era um grupo de WhatsApp de um pessoal até da Universidade Federal, né, de um curso que não era de humanas, eu lembro bem. E você via o nível das conversas, era de racismo, tá? As conversas tinham um negro eu sei que o rapaz abandonou a faculdade, ele era baiano, ele abandonou o curso. E aí você viu o próprio posicionamento da universidade e esse posicionamento de 2015, né, na verdade. E aí esse inquérito, não sei por que razão, foi ficando e aí eu peguei nele, está com uns 20 dias. Você vê os posicionamentos da universidade, eu tenho certeza absoluta que hoje não é mais aquele. E o posicionamento, assim, da galera do CA, né, do curso. Então, eu acho, eu tenho a sensação, sem nenhum, né, conhecimento mais aprofundado, nenhum dado, né, técnico e estatístico aí, mas eu acho que evoluiu nesse sentido de se os que eram racistas perderam a noção, eu acho que a sociedade como um todo vem se conscientizando mais de que, essa brincadeira aqui não é mais brincadeira. O legislador resolveu dizer que isso aqui é crime. Né? Que até os meus despachos eu coloco todo nesse sentido, que muito embora o site seja de humor, o legislador penal, ele atribuiu um valor naquele tipo de conduta que ele acredita que aquilo ali é crime. Então, eu achando engraçado ou não, eu achando relevante ou não, aquilo ali é crime. E pronto. Né? Tá no Código Penal, e pronto. Não pensa diferente, vai atrás de mudar. Código Penal não, desculpa, na legislação penal. Vai atrás de mudar a legislação, mas a legislação e o entendimento da legislação hoje, eu acho que ela já evoluiu. Né? A gente teve aí uma involução nesse sentido aí, eu acredito que devido ao momento político. É por isso
tantos crimes sendo cometidos. Por outro lado, esse dado que você trouxe, Marcos, pode ser uma evolução, se a gente analisar. Não se denunciava. Ah, não, é só uma brincadeira. Ah, não, é só, né? De repente, esses dados que você traz, que são dados tirados dos sistemas de segurança pública, a gente possa ver, eu não tenho nenhum estudo, só um estudo diria, de repente, pode estar sendo cometido mais o crime, por essas razões aí que eu estou cogitando, tá? Mas pode ser também que a sociedade mais consciente esteja denunciando mais também, né? Tem esses dois lados da moeda. Eu gosto de ser otimista nesse aspecto, né? De que os entendimentos quanto a essas questões, né, de racismo e xenofobia, machismo, misoginia, acho que ela está evoluindo aí na legislação do mundo inteiro. E para finalizar, como 13ª e última pergunta, a senhora comentou agora sobre tomar cuidado com onde a gente clica, né? E diante disso, a senhora teria alguma orientação sobre como a população poderia se proteger de crimes cibernéticos e quais medidas tomar se alguém for vítima desse tipo de crime? Primeira coisa que eu recomendo, assim, entrar no site da FEBRABRAN e procurar o material que ela disponibiliza. Assim, eles são perfeitos nesse tipo de orientação. Mas o que eu vejo muito, o pior é que as fraudes que eu vejo, o pessoal caindo muito hoje em dia, elas não são essencialmente, se bem que tem, mas elas não são fraudes bancárias em si. É porque muda muito, tá? O modus operandi, porque os bancos vão mudando as tecnologias, né? E os hackers, os cartãozeiros, vão acompanhando, né? Hoje a gente tem, né, a história desses trojan, que eles mandam links, né? Aquela história, você já deve ter visto, reportagem, né? Promoções e tal, você clica, eles invadem o seu dispositivo e aí obtém informações a depender do banco e da forma como o aplicativo é modelado para estar no seu equipamento, né? Ele consegue acessar, às vezes, a sua própria conta corrente para cometer a fraude, né? Ou ele consegue acessar, tipo, redes sociais. A última que eu vi foi isso. O cara entrava eu acho que eu tenho uns 3 amigos que ou caíram fazendo depósito, ou era a própria pessoa que teve o Instagram hackeado. Nesses negócios de promoção, não sei o quê, a pessoa clicou no link, o hacker invadiu o Instagram da pessoa, né? E ele começou a postar no Stories como se a pessoa estivesse vendendo alguma coisa e botava o Pix, ou pedindo ajuda para determinada ação social, e aí botava o Pix num story de uma pessoa que tem muitos amigos e a pessoa tida como séria. E aí a galera começa a fazer os Pix. Na verdade, a fraude não foi no sistema bancário como um todo, né? Mas ela foi no Instagram. Então, assim, o cuidado primordial é no WhatsApp, né? Aquela dupla senha que você bota, né? Não abrir e-mails que você... Eu recebo direto e-mail de instituição financeira da qual você não é cliente. É aqueles cuidados básicos que a gente vê. Agora, foi vítima, né, desse tipo de crime, muitas vezes, imediatamente a pessoa vai procurar logo a polícia. É importante a comunicação à polícia, mas a polícia ela pode até achar o bandido, mas ela não vai achar o dinheiro, muitas vezes. Né? Que até o povo liga para mim achando que a gente vai, né, salvar. Eu digo, aí um dia eu disse para amiga, amiga, a gente pode até achar o bandido, mas o seu dinheiro a gente não vai achar mais. Então, eu acho muito mais urgente, né, você
bloquear a sua conta bancária, bloquear cartão, bloquear tudo que for possível ser bloqueado, comunicar imediatamente a instituição financeira da qual você tem conta, tentar já procurar o seu gerente para saber para onde o dinheiro foi, porque os próprios bancos, eles têm um sistema de comunicação. Por exemplo, quando não era bonito do Pix, antes do dinheiro sair da conta de passagem, muitas vezes, se a gente comunicasse só assim, suspeita de fraude, um gerente comunicando para o outro, suspeita de fraude, ele já bloqueia o dinheiro. Não necessariamente, ele já deixa ali uns dias até fazer uma auditoria, entendeu? E falar com o cliente de onde o dinheiro veio. Então, é muito importante a comunicação à instituição financeira e, posteriormente, a comunicação à polícia, né? Mas, sobretudo, para salvaguardar o dinheiro, o importante é você comunicar ao seu banco com a máxima urgência, porque ele tem como comunicar ao banco que recebeu o dinheiro que aquilo ali é origem de fraude. Então, aqui encerramos mais uma entrevista no site Entre Fios. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, Luciana, por essa presença no nosso encontro, né? E nos ajudar a esclarecer como funciona o combate e a investigação acerca dos crimes cibernéticos no nosso país. Ai, gente, eu que agradeço ter a oportunidade adoro falar com os jovens. Adorei ter duas meninas aqui para escutar um pouquinho do que a Polícia Federal pode fazer. E muito obrigada pela oportunidade da turma de jornalismo aí e se interessar por conhecer um pouquinho mais a nossa instituição. Obrigada, gente. Boa tarde. Também quero agradecer ao professor Robson pela a sua orientação e também pela oportunidade de podermos realizar essa entrevista. E, por fim, mas não menos importante, agradeço aos meus colegas entrevistadores, David Andrade, Kleber Carvalho e Ludmila Barros, e também a Clarice Lima, responsável pela edição dessa entrevista. Então é isso, gente. Tenham uma boa noite e um até logo.